Pessoal, vamos prosseguir na nossa viagem aqui, essa jornada, esse passeio. E hoje a gente vai iniciar dentro da vertente francesa. Nós vimos tínhamos visto o claustro, né? E hoje nós vamos, depois de passar pela cidade medieval, etc., nós vamos dar um mergulho, um pequeno mergulho, um passeio, uma caminhada nos Jardins do Renascimento. E eu acho que é super importante dizer o seguinte, que nós, os arquitetos, e eu pessoalmente, evidentemente que a gente tem uma preocupação, uma sensibilidade, a gente é vocacionado para ficar só no aspecto formal. O que é esse aspecto formal? Se o ambiente é bonito, não é bonito, sua proporção, a beleza da cidade, a beleza dos jardins, etc. E não tem, vamos dizer assim, o lastro suficiente para aprofundar um pouco aquela interpretação e ajudar a percepção. Porque se uma sensibilidade e uma percepção instrumentalizada com alguma coisa, não o oposto, tem pessoas que interpretam tudo e não sabem ver as coisas. Então eu acho que a gente tem que aprender a ver, que nem diz a Susan Sontag, e eu fecho até a minha dissertação com uma citação dela, que ela diz que a gente tem que aprender a ouvir, aprender a sentir, aprender a ouvir. Então eu acho assim, eu sempre tive muita dificuldade em história, como era dada para nós, que a história é uma disciplina, uma matéria de decoreba. Para mim, história é decorar o nome de nomes, datas, eventos, cidades, e sem um mínimo assim, de imagem daquilo. A gente não tinha imagens, era só um texto sobre a história. E a minha experiência, além de não ter essa dificuldade para dessa decoração, essa decorar histórias, eu tenho uma dificuldade, inclusive, de memorizar números. Então, para mim, a história sempre foi uma confusão de números, confusão de nomes. E se a gente pega períodos de história de algum país, por exemplo, na França tem um período lá que troca rei toda hora. E aí a gente não sabe. E o ensino é meio esquizofrênico, porque jorra aquele número de dados e depois não mostra em outra oportunidade imagens daquela época. Então a gente não consegue ver de uma forma orgânica, sistemática, aquilo que a história representa na realidade. Ou a história real ou a realidade da história. Né? E nós, como os arquitetos, a nossa preocupação, e eu pessoalmente, eu consegui esse truque que é assim, pelo menos dominar algumas sequências históricas para a gente saber se situar e procurar vivenciar tudo que a gente procura ver eu felizmente eu acho que viajei bastante, morei fora e tudo, de uma maneira não acadêmica do ponto de vista teórica e interpretativa, e também, isso que eu estava me dizendo agora, procurar sentir aquela superposição arquitetônica, aquela superposição, aqueles layers que vão acontecer nos espaços urbanos. E como diz o Bernardo Secchi, a cidade passa a ser uma superposição de, de documentos que podem ser revelados através dessa investigação e que justificam aquilo. Mas quando tu está num espaço urbano e de qualidade, ou sem ser qualidade de qualquer maneira, tu não vai agora apertar o botão do recover lá e começar a ver tudo do ponto de vista teórico. Em resumo, eu sempre procurei desfrutar esteticamente daquilo que a gente está vendo, sem aquela ilusão que aquilo pode representar tudo que aconteceu naquele lugar, e sempre com a esperança que um dia eu voltaria a dar uma olhadinha, pelo menos superficial, naqueles conteúdos e aprofundar um pouco o conhecimento, a experiência que eu tive, e algumas vezes voltar mais de uma vez para o mesmo lugar, e eu acho que isso eu consegui. Eu ainda conheço a história muito superficialmente, muito especial, mas me dá pelo menos algum mínimo de segurança, e estou continuamente recorrendo por isso. Eu estou com o texto da dissertação aqui na minha frente, para, no caso da redação da dissertação, evidentemente que eu tive que mergulhar, e por sorte
e algum sentido acho que eu tive nessas minhas atitudes, porque a bibliografia disponível, mesmo de história, eu tinha em casa. Então, eu era meio duro de aprender, de decorar, de ler isso, mas por outro lado eu tinha adquirido os livrinhos, né? Então dá a impressão assim, bom, se me perguntarem, eu me garanto aqui com o livrinho que está aqui na minha frente. Então eu vou me dar, em função de tudo, não é para justificar que eu estou com o texto aqui na minha frente, mas eu vou procurar fazer alguns comentários ordenados, vamos dizer assim, sobre esse texto aqui da dissertação, para justamente dar uma base, dar uma oportunidade para vocês visualizarem algumas imagens que eu vou mostrar também e poder usufruir, né? O objetivo final é contribuir para que vocês usufruam, aproveitem, e utilizem, reproduzam, visitem esses lugares que são apresentados. Até o meu professor em Edimburgo, Marshall, que era nosso diretor, ele dava aula sempre sextas-feiras de manhã e dava com slides, sempre projeções. E ele dizia alguma coisa e disse, bom, isso aqui vocês vão ver melhor com os próprios olhos, ele dizia sempre assim, sabe? Isso aqui vocês vão ver por vontade própria, por iniciativa de vocês. Eu não quero esgotar esse assunto, eu quero que estimulem o meu objetivo, assim, que bom que eu servisse de estímulo para as pessoas botar o pé na estrada, o dólar está meio alto, né? Mas os melhores tempos retornarão. E bote o pé na estrada e vão ver com os próprios olhos, experimentar, que eu acho que é insubstituível essa vivência direta nesses espaços urbanos. Nós, na Faculdade de Arquitetura, a gente aprendeu o Renascimento simplesmente como se fosse um estilo artístico. Nós nunca tivemos uma aula, eu pelo menos, não sei agora, obviamente que está melhorado isso, e eu vou dizer como é que era o nosso ensino. Nós tínhamos uma disciplina de História da Arte, que eu era um excelente professor de História da Arte, mas depois eu fui me dar conta que a História da Arte que ele nos deu era história da pintura italiana, do cristianismo primitivo, pré-renascentista, e até os impressionistas. Então, aliás, nem chegava do impressionismo. Então, a história da arte, para mim, passou a ser a história da pintura italiana. Então, é uma coisa muito focada, muito setorializada, e que, por pernas próprias, a gente vai podendo experimentar e sentir, constatar que a realidade é bem mais ampla e mais complexa que isso aí. Até porque não existe essa linearidade da história, como é dito por aí, essa fragmentação da história não ocorre assim de uma forma tão simples, e pior ainda, pode ser variado e varia de país para país, de região para raiz. Então dizer que história da arte é só a pintura é no mínimo um ultra reducionismo, até porque não representa tudo. Então, eu digo isso, que para falar do Renascimento, a gente tem que ter um conhecimento básico, mínimo, do fim da Idade Média, o que foi e onde surgiu o Renascimento. Então, eu até me esqueci de botar em cima da mesa, mas depois eu boto um livro, que ele está aqui, o Reuser, está aqui, Milton, estava pertinho de mim. Menti só a metade. Eu menti que não estava em cima da mesa, mas estava atrás de mim. Eu acho um livro super importante para compensar essa lacuna que eu estava falando anteriormente, da ausência de conhecimento de história, de economia, de política. Quer dizer, uma visão global, integrada do período, de um tal período ao qual nós vamos nos referir artisticamente, entender a arte naquele período. Eu acho que esse livro aqui é excelente. É o História Social da Literatura e da Arte, do Hauser. São 2 volumes. E até inspirado nele. E eu vou dizer o seguinte, que a última etapa da Idade Média, chamada Alta Idade Média, as características eram assim, de um grande dinamismo nas cidades. O que ele chamou, o Hauser chama de
a, a, chama de vida urbana, que eu achei um ótimo termo. A vida urbana, no fim da Idade Média, vai se modificando. Daquela simplicidade do rei, da rainha, do senhor feudal, da autossuficiência do castelo, aquela coisa toda, de uma hora, de um século para outro, uma hora para outra, em alguns séculos, pela acumulação do capital de alguns setores da sociedade, e a vida, essa aglomeração urbana chamada cidade, começa a sofrer um processo de desenvolvimento nunca visto anteriormente. O que? Vou dar o exemplo da Itália, que é o que nós vamos falar hoje, e da Itália, a cidade de Florença, que em função da indústria têxtil e dos setores bancários, financeiros da cidade, houve um progresso muito grande na cidade, principalmente em algumas famílias, onde se destaca os Médici, a família Médici, que foi um grande protagonista, mecenas da arte e da arquitetura, em função dessa acumulação que eles tiveram. Então, a paisagem naquelas gravuras, muitas vezes aparece na cidade da Idade Média, é que houve além dessa concentração de renda, nesses setores privilegiados, vou dizer de novo, da indústria têxtil e no setor financeiro bancário, outros setores também se desenvolveram. Os artesãos, por exemplo, uma infinidade muito grande, eles progrediram, se organizaram, criaram associações, sindicatos ou guildas, chamadas guildas, são associações profissionais, e dentro dessas guildas, alguns profissionais ficaram mais ricos, mais poderosos que os outros operários, e nós começamos a ver uma divisão de classes dentro da praça, em cada setor. Como se fosse hoje, assim, um pedreiro de uma obra, ele é um cara caprichoso, se dá bem como pedreiro, e ele faz uma pequena empresa pequenininha e contrata mais 2, 3 ajudantes, daqui a pouco ele se transforma, em vez de pedreiro, em um empreiteiro de mão de obra. E o filho dele já pega o pai numa situação boa, faz vestibular na URGS, se forma em engenharia, faz uma de engenharia. E em função dessa engenharia ele tem sucesso e se transforma. Então essa noção da mobilidade econômica, da mobilidade de classe, no caso do fim da Idade Média, é muito rápido, muito complexa, muito dinâmica. Então os moradores da cidade começaram a ver pessoas, movimentos, objetos, mercadorias que nunca tinham visto antes a circularem pela cidade. E essa concentração de renda em alguns setores de classe, como eu falei, também produziram demandas próprias dessa classe e geraram um mercado de trabalho para satisfazer as necessidades dessa classe mais elevada. Tudo isso para explicar que Firenze se transformou num grande polo, além de ser o principal polo econômico, social, dinâmico da Itália, se transformou também num grande, maior polo cultural da cidade. Então, grandes pintores, maiores pintores que a gente conhece, foram contratados, que foi o termo, ninguém pintava por amadorismo, eram todos profissionais, e eram contratados por essas famílias para fazer projetos de seus palácios, das suas residências, de pintar seus palácios, fazer afresco, e também muitas pinturas de retratos, que era o caso, não havia fotografia, para documentar essa opulência, a família como símbolo, a autoridade, a riqueza, se recorriam às imagens dos pintores. E para que, então, essa nova qualidade de vida que é chamada do Renascimento. O renascimento de uma sociedade que saiu das características medievais que todo mundo conhece, sabe, deve pelo menos conhecer, para uma sociedade muito dinâmica e que tem muita semelhança com uma sociedade capitalista que logo vinha adiante, e isso teoricamente é até discutido. O Hauser coloca muito bem o que faltava nessa sociedade para ser capitalista. E já que tinha diferenças de classes,
tinha concentração de renda, tinha pobreza, tinha a riqueza do setor financeiro e tinha grande importância. E, e ele disse que o que faltava, na verdade, era uma situação da produção da mais-valia, quer dizer, que tivesse um volume de produção executado por uma mão de obra explorada por um capital central. Mas se o próprio Hauser diz, se a gente abstrair disso, existe a semelhança muito grande, porque tem setores de classe rica, de classe média e classe operária. E a classe média nessa etapa é de extrema importância, porque ela serve de elo, vamos dizer assim, de conexão, de serviço para as classes intermediárias. E também acho que é super importante que os setores... Então, quando a gente falar no início do Renascimento, a gente falar em classe média, a gente tem que dizer que existe a classe rica, a do capital, a classe burguesa. Aliás, burguesa não, a classe do capital acumulado, o setor institucional, o sistema judiciário, o sistema de gestão da cidade, etc. Ele faz isso e consome também suas edificações, seus símbolos, etc. também. E a igreja também. A igreja que vai decaindo o poder da igreja, vai decaindo o poder da nobreza e vão havendo conexões, situações mistas entre famílias do mesmo país, entre setores de sociedade inteiramente, etc. Então, como o Hauser diz, para que isso funcione, uma cidade precisa ser muito rica, ela tem que ter muito sucesso, que é o que aconteceu com Florença. E nessa cidade, onde, vamos dizer assim, onde houve a eclosão do movimento renascentista, ali as pedras fundamentais do Renascimento foram fundadas ali em Florença, evidentemente que tinham famílias que se sobressaíam, como eu disse. Os Médici é um e outro, que eu não me lembro, Sforza, tem vários nomes, que eu não, como eu disse, eu não guardo os nomes, mas que foram grandes clientes de artistas consagrados. E outro aspecto também super importante, que dentro desse dinamismo de Florença, surgiu a necessidade que houvesse uma expressão artística, que houvesse uma organização, um ordenamento espacial, que houvesse uma proposta de arquitetura não tão espontânea ou sob a égide da religião ou do misticismo, e que refletisse aquele realismo, aquele naturalismo da sociedade nova. Para isso, e contribuiu para isso, então, e surgiu a necessidade, então, desse controle. E aí que surge a importância do Leon Batista, do Alberti, que escreveu um livro que seria, assim, um livro de normas, de condutas, de qualidade, etc., para a arte e a edificação e as cidades do Renascimento. Isso, e é um livro que foi escrito em 1485 e foi publicado depois da morte dele. E o Alberti, além de fazer a codificação de todos esses espaços, etc., ele também, é aí que eu quero entrar no nosso setor, que é os espaços públicos, e ele também, para ele achou, ou propôs, que o espaço público, ou os jardins, não existia espaço público, os jardins dessa nova sociedade deveriam obedecer algumas regras. Não quer dizer que todo mundo obedeceu, foi possível que isso se transformasse em realidade, mas ele propôs que tivesse algumas características que revelasse o controle nesse novo homem do Renascimento, esse homem moderno,
sob o controle da natureza, controle das riquezas, etc., que seriam basicamente a geometrização dos jardins, no sentido não só planimétrico, etc., mas também quanto às formas da vegetação, e foi proposto e foi criada a arte da topiária, que é a arte da poda. Então tinha cursos para isso, tinha exposições, tinha edições de livros da época mostrando a arte da topiária, que foram amplamente utilizados. Já existia isso de forma embrionária, mas ele transformou com código. E a outra característica que ele achava, e isso aconteceu, o amplo uso da água. E depois nós vamos ver a diferença da água, no caso da Itália e a diferença da França, é que a água servia, vamos dizer assim, como expressão, não como expressão daquela expressão divina no claustro, mas como embelezamento, como dinamismo. Então a água é usada muito não só no ponto de vista da tranquilidade, do espelho d'água, mas também como chafariz, cascatas, a proliferação de olhos d'água no jardim, a utilização dinâmica da água, para utilizar não só a sua forma dinâmica em chafarizes, etc., mas também o ruído, etc. A água, e obviamente que como o Renascimento nasceu na Itália, ele tinha profundas raízes culturais na cultura greco-romana, na arquitetura grega, na arquitetura romana, e, portanto, o Alberti propôs que houvesse uma inspiração, o uso de elementos que correspondessem à arquitetura clássica. Então não é por acaso que aparecem as colunatas, frontóis, etc., todo o nosso repertório grego, romano, e aparece no Renascimento. E ele também não só faz referência aos aspectos formais, construtivos, que é o nosso campinho, mas também aos costumes, hábitos, etc., que ele preconizava que o homem do Renascimento deveria adotar padrões, vamos dizer assim, de vivência e de comportamento conforme, vamos dizer assim, o que teria sido a vida na cidade clássica grega. Né? Alguns autores, foi bom o Calço ter ficado aí, porque, e aí a gente pode passar, tem alguns autores que consideram que o Jardim do Renascimento é uma ampliação do Jardim do Claustro. Então nós vamos passar algumas imagens que mostram assim o que foi o embrião e o desenvolvimento do Jardim Renascentista, e aí eu prefiro falar agora em diante com as imagens. Então esse é o claustro quadrado, esse estável, tem um equilíbrio. Vamos adiante então. Ah não, agora eu estou sob o comando aqui. Então, todas as imagens que eu vou mostrar agora estão na dissertação, e isso aí mostra um período imediatamente antes do que foi considerado oficialmente, formalmente o Renascimento, mas é um senhor da nobreza que tem uma decoração altamente rica, uma opulência, uma casa muito bem construída, e lá no fundo e segundo plano aparece um jardim quadriculado, como era o jardim do jardim medieval, do claustro, mas também aparece uma fonte, ele aparece totalmente cercado, com uma abertura de ingresso, mas também possivelmente uma abertura que se possa ver a paisagem através dessa abertura, que é uma das características dos jardins renascentistas, que nós vamos voltar em detalhe. Dá para ver aqui que eles não têm um domínio, esse desenho da perspectiva como um todo,
e porque aqui desce degraus, aqui está o plano inferior. Então, é um desenho a parte alta da cidade, mas é um documento super pictórico, super importante, que mostra que o Renascimento já tinha chegado. Uma pessoa lendo, acho que é super importante, pessoa lendo, tá, pode... E uma referência, então, do Jardim Renascentista, isso aqui é a Vila d'Este, o d'Este com E maiúsculo, o Este, que é do, não sei se é cardeal, o bispo, uma autoridade da igreja, que tinha essa possibilidade de bens próprios. Então, tinha diversos casos em que um bispo lá construía o seu palácio, e já nesse caso da Vila d'Este, perto de Tivoli, em Tivoli, perto de Florença, que eu visitei, e vai aparecer algumas fotos, todo o linguajar, todo o repertório formal, espacial, que vai definir, vai conduzir o Jardim Renascentista, e que tem embrião num quadriculado aqui na planta. Qualquer um desses exemplos serve, pode ser esses 4 aqui, com uma fonte no meio, e depois expande. E uma coisa super importante aqui, que como eu falei antes, a topografia acidentada de toda a Itália aparece também nos jardins, na arquitetura e no espaço público. Então aqui é um jardim totalmente desnível, e eles tiram partido desse desnível, usando a verticalidade como a força, vamos dizer, de maior expressão, e não a força horizontal. Eu vou dizer, pode passar. Aqui, então, o jardim da Vila d'Este, como ele cresceu, no original aqui era recém-plantado. Essa vista que nós vamos olhar é justamente... Opa! Esse detalhe aqui, ó, que vai aparecer, aqui tem uma fonte, um desnível para cá, e essas vistas vão olhar esse semicírculo, que é isso aqui. Então tem espelho d'água, tem as fontes, tem o desnível, tem a vegetação que entra para complementar. Super importante o espelho d'água, que reflete a arquitetura e os objetos. Aqui fazendo uma proximidade maior. Isso aqui é aquele semicírculo que eu mostrei para vocês. Ele está aqui, ele fecha assim. E lá em cima um porte de entrada que antecipa o palácio. E as diversas formas, isso que eu falei antes, a explorar o dinamismo da água em todos os recursos. Desde o transbordamento de um tanque aqui inferior, depois um tanque superior, depois jatos de diversas alturas, em diversos planos, lá atrás outros jatos, que depois, lá no Barroco francês, nós vamos recorrer a isso, que como eles não tiveram a topografia plana de criar um eixo horizontal, a expressão era de atingir qualquer coisa que estivesse a atingir, não Deus, mas outras coisas, seriam através da verticalidade. Isso utilizaram através da água. Enquanto vocês olham, eu vou tomar um gole d'água em homenagem ao Jardim de Leste. Aqui entrando naquele ambiente semicírculo, já passou para trás aquelas grandes fontes, tem uma fonte secundária. Opa! E opa! Só um pouquinho. O que eu fiz, meu Deus do céu? Aí. Nesse recurso, depois eu vou mostrar mais adiante mais algumas imagens que eu tenho de Vila d'Este, mas basicamente é isso. Vocês olham o tamanho das pessoas, a escala do desnível, né? E tem que se imaginar isso do ponto de vista técnico para obter a pressão da água para obter esses chafariz. Vocês imaginam a engenharia, entre aspas, e na verdade foi uma engenharia para dominar essa tecnologia da movimentação das águas.
O Jardim do Renascimento chegou na França com muita intensidade. Foi muito utilizado e essa vinda dos jardins do jardim renascentista para a França, porque até agora nós estamos falando na origem da Itália. Agora nós vamos falar como é que isso veio para a França e o que, entre aspas, o que rendeu o Renascimento no espaço público na França. Esse aqui é o Castelo de Blois, o castelo provavelmente dito está aqui, e isso aí, essa interação entre Itália e a França se deu porque motivos econômicos, a França começou a ter laços econômicos com a França, mas muito e principalmente pelos laços familiares. Então aconteceu vários casos de elementos da alta sociedade de um país casar com a nobreza de outro, familiares até de bispos casarem com senhores ricos de outro país. Então houve alianças familiares, fazendo alianças nacionais e reproduzindo isso. Nós temos vários exemplos onde aconteceu casamentos entre familiares italianos e franceses que produziram esse resultado. Aqui no caso de Blois, e vai apresentar várias vezes, e portanto isso aqui já é um protótipo do jardim renascentista francês, é que o jardim aqui ele é um espaço de lazer, de entretenimento, não tem nada a ver com o jardim fechado, chamado de hortus conclusus, que era o claustro, e agora foi o jardim, a tradução melhor seria o Jardim das Delícias. O Jardim das Delícias era assim, super bem equipado, ele era todo ele quadriculado, e tinha galerias que contornavam, e que possivelmente eram edículas, quiosques para comer ao ar fora, estar fora, e com diversos livros falam, eu não vi nenhuma gravura de viveiros de pássaros exóticos, e tinha também e ali tinha um muro cercado, ele era fechado. Então vamos ver o que o Albert dizia. O Albert dizia que o jardim tinha que ser fechado, tinha que ter a geometrização de todos os jardins, e em 3D depois a gente vai ver o tratamento vertical, e que faça referência a alguma coisa clássica. E o jardim, ele era... Esse é o Jardim de Gaillon, né? É um outro exemplo de Gaillon, que não existe, tanto de Blois, o Jardim de Blois, eu estive nesse castelo, e até ele é famoso porque tem uma escada, que eu acho que está aqui, não, é essa aqui, ó, que foi dito que foi projetado pelo Leonardo da Vinci, na França. E o jardim, ele é totalmente dissociado da vida cotidiana do castelo e serve simplesmente, ou principalmente, para o desfrute e para o bem-estar e para as delícias da terra. Não tem nada a ver com as delícias do céu. E também do lado ele pode ter uma expansão desde o jardim do agrément, que diz em francês, das delícias, para o jardim utilitário, pomar, hortas, etc, etc, que também é muito comum. Nesse castelo de Gaillon também ele se reproduz do castelo de Blois não existe, não sobrou mais nada do jardim, houve uma ocupação urbana, e hoje o castelo, eu vou confessar para vocês que eu nem sabia que eu estive lá e nem sabia que tinha esse jardim, porque também ele não existe mais. E alguns outros, que é um caso que eu vou apresentar aqui, tem restos de ruínas que identificam o que era o jardim. Ou alguns casos, como nesse caso aqui de Gaillon, que houve visitantes cuidadosos, interessados, que fizeram reproduções, observações dos jardins que visitavam.
No caso de Gaillon, é um caso clássico do Renascimento francês, é quase que um protótipo. É o castelo, o pátio interno, o cour d'honneur, que é o palácio interno privativo da coroa dos nobres, a Praça das Armas, que tinha desfile, toda a guarda de segurança do rei quando chegava de viagem, etc., ou do nobre, ou do proprietário, e ele acessava nesse grande pátio e tinha uma entrada totalmente guarnecida, era um castelo fortificado, e entrava só, então, aqui só cada vez ficava mais privativo, né? E com a guarda pessoal, etc. E, tal. E o jardim estava totalmente dissociado com uma porta de entrada, e que as pessoas diziam, vamos ao jardim, então as pessoas iam ao jardim. E não tinha essa integração que hoje, depois eu vou mostrar na evolução o que aconteceu. Então aqui o jardim ele tem um eixo de simetria, que nesse caso aqui no Peru, eixo menor, e então ele é simétrico segundo esse eixo menor, e tem uma fonte no meio bem complexa e bem desenhada, tem 2 labirintos, que é outro assunto que estava na moda e tal, depois a gente pode falar sobre isso, e cada uma desses parterres, que pode ser ou o terraço como um todo, ou os canteiros, tem um desenho diferente um do outro, mas eles guardam uma unidade entre si, que é a modulação, que a gente usa hoje, integrado num todo, que é dimensionado, etc. Vocês olham o preciosismo da modulação numa época que não existia isso. A gente começa fazendo um projeto, muitas vezes começa, fazendo a modulação, e depois faz o projeto. No caso deles, faziam a obra e depois tentavam adaptar a obra, o jardim, vamos dizer, aos preceitos, vamos dizer assim, do Renascimento, que nessa etapa, então, já existiam os padrões, as normas prescritas pelo Alberti. Aqui é o mesmo jardim visto, uma vista aérea, aparece direitinho o pátio interno do castelo, o castelo isolado do jardim, o pátio interno, a Praça das Árvores e o jardim extremamente construtivo, porque o muro esse, devido à topografia da Itália, se transforma numa obra, vamos dizer assim, pesada do ponto de vista construtivo. Mas vocês notem e observem que é super importante a valorização cada vez maior do jardim, que passou a ser um lugar de desfrute, não só um de desfrute para os castelãs, as pessoas do castelo, mas também por uma significação de riqueza, de status, etc. E vamos ao jardim, vou te mostrar o meu jardim. E nesse caso, esse aqui também... Opa! Esse lá não existe mais nada do jardim também, só o Gaillon não existe mais nada, e só resquícios também de reproduções como essa aqui e de resquícios arqueológicos. Em compensação, esse aqui é o castelo de Chenonceau, é protótipo também do castelo renascentista, e obedeceu, vamos dizer assim, a esses preceitos ou essa orientação. Também o castelo está aqui, depois eu vou contar a historinha do resto. Não tem aquela cordonera assim, ou poderia chamar Praça de Armas aqui. E aqui tem um jardim de chegada, que é simplesmente de passagem, e tem 2 jardins, esse aqui e esse aqui. A história desse Chenonceau, bom, depois eu tenho um folder dele, eu vou mostrar aqui, é extremamente bonito, e ele teve grande avanço nas intenções paisagísticas de tratar, de reconduzir esse Cher, que é um pequeno riozinho que é afluente do Sena, e do Loire, aliás, do Loire, e vocês notem as diferenças de nível
para construir um jardim desse, simplesmente para embelezamento, construir dentro d'água, muros de arrimo, os aterros, tudo isso aqui praticamente em cima d'água. E o que não estava em cima d'água foi colocado água no seu entorno, justamente para dar essa visão de ilha. E foi um castelo que ficou notabilizado não só por sua beleza, mas por grandes intrigas e grandes fofocas e grandes crises assim internas nas famílias da nobreza. O que construiu foi agora nomes, né? Eu posso me enganar, mas acho que foi o rei Francisco I, que ele era casado com a Catarina de Médici. Eu vou mostrar aqui depois a influência da Catarina de Médici, que era uma da família Médici. Ele era da família Médici de Florença, pertencia aos Médici, e com o casamento com Fernando, foi um daqueles casamentos com Filipe I, né? E ela trouxe muita influência, ela transferiu assim, o Renascimento italiano para a França através desse castelo aqui, de um anterior que eu tenho o folder, eu vou mostrar, que é o Azelle Rideau, e que eu visitei também. O meu preferido até é o Azelle Rideau, e esse aqui, e depois eu vou mostrar. Mas o que aconteceu é que o rei era casado com a Catarina de Médici, mas a preferida dele não era a esposa, era a Diana de Poitiers. E eu sempre confundo, eu não sei se esse aqui é o da Diana de Poitiers, que eu acho que é esse, pela importância, porque a Diana era mais importante que a esposa, se tornou mais importante. E houve então uma grande, existiam grandes intrigas de sucessão, de heranças, de vendas. Em toda a bibliografia fala que o castelo, além da beleza, ele foi palco de grandes intrigas da nobreza. O castelo foi pensado originalmente... Opa! Ele foi pensado originalmente com essa entrada aqui, com esse pátio, e o castelo até aqui, só isso. E a Diana de Poitiers sempre sonhava em construir uma ponte sobre o rio Cher. E aí, em uma certa, eu não sei os anos, mas aí ela conseguiu fazer a ponte, uma ponte simples, sem essa edificação em cima, e construiu, vamos dizer que seja com certeza esse aqui o jardim. Aí o rei morreu, a Catarina de Médici, viúva, assumiu a propriedade. A Diana de Poitiers tentou assegurar os direitos dela sobre o castelo, porque tinha não transferências de bens, não sei o que, aquela legislação, mas em resumo, a Catarina de Médici conseguiu recuperar esse bem que ela tinha direito do castelo e construiu o seu jardim aqui e construiu a parte superior, a galeria, sobre a ponte que a Diana de Poitiers tinha construído. Depois eu vou mostrar detalhe no folder. Aqui uma vista mais baixa e ver o esforço que eles fizeram do ponto de vista arquitetônico e etc. Apesar da quadrícula não ser retangular, existe essa regularidade e o início já das plantas geometrizadas, pequenos piramidezinhos de buchos, buchinho, que é muito usado aqui até no Brasil, aqui em Porto Alegre, tudo como recurso paisagístico. Então, o diagrama que representaria esse jardim renascentista, vamos abstrair que isso aí é quase, me inspirei diretamente no Guéon, evidentemente, mas ele serve de protótipo. Então ele aqui contempla, nesse protótipo, a separação do jardim do castelo, os pátios internos, praça de armas, a geometrização e a separação
e completa do castelo. E aqui, o jardim propriamente dito, ele seria um espaço fechado, com muitas atividades, com um dinamismo interno, com uma fonte central e com uma série de equipamentos, edículas, etc. Então, eu fiz esse diagrama em aberto, porque ele pode representar qualquer coisa aí, tanto a planta como a planta baixa, ou em 3 dimensões. Eu acho que agora eu vou mostrar umas uns folders aqui para vocês, né? Folder, 2 mini livrinhos. Vou mostrar do menos importante para o mais importante. Esse aqui é outro castelo, eu não me referi, que é a série de castelos no Loire, que foi eleito pela nobreza para ser o lugar dos grandes castelos, das grandes demonstrações de riqueza. Seria assim, construir a sua casa em Gramado, seria hoje. Então eles construíram a casa em Gramado aqui no Loire. E esse aqui é um castelo extremamente grande, ele tão grande, eu não entrei, de tão desagradável que é, mas eu vou mostrar, porque ele tem também uma escada igual àquele do Blois, que dizem também que foi projeto do Leonardo da Vinci. Esse aqui na ordem é o castelo do Azay-le-Rideau, que teve a interferência direta da Catarina de Médici, e tanto assim que a próprio folder aqui do castelo fala literalmente da influência italiana em diversos aspectos, no desenho dessas janelas, dessas locarnas que eles chamam. Todos os elementos aqui, os detalhes são de origem italiana, e os profissionais que trabalharam no castelo têm nomes, está tudo documentado, que eram, se não eram italianos, eram equipes com formação na Itália. E aqui então vou mostrar alguns detalhes, assim, detalhes externos. Eu não vou entrar no detalhe agora, mas ele obedece à modulação, o tratamento dos fios verticais, horizontais, pilastras, que são falsos pilastras, esses telhados em cone que eles chamam, não sei o quê, como se fosse, acho que em português é polvarinho, um lugar onde se guarda pólvora. E a qualidade da pedra, eles usaram um calcário da região, 2 tons amarelos e brancos, e eu visitei esse aqui também. Esse aqui é um dos preferidos que eu achei. E os telhados de ardósia. Então foi um cinza meio azulado, assim, muito bonito esse castelo. Bom, aí tem detalhes da arquitetura interna, pinturas, etc. E eu quero mostrar aqui a planta do castelo que aparece. E principalmente eu quero destacar aqui a grande, tem uma foto, um grande esforço, vamos dizer assim, paisagístico na movimentação da água, mudando o trajeto de um pequeno canal, e o pontilhão, a vegetação que complementa, e modificar a forma do concurso d'água para funcionar como um espelho d'água, sabe? E então é um requinte de design que não tem nada que assim abandonou completamente o espírito místico, religioso e etc, para refletir, vamos dizer assim, a racionalidade, a geometrialização, o controle da edificação e do paisagismo. E esse outro aqui que acabamos de ver, que é o Chenonceau, que
também nesse mesmo espírito de... Vou mostrar uma foto que... A planta geral, muito complexa, com chegada, tem todo um ritual de chegada no castelo, de aproximação da obra principal, os pátios internos, externos, tratamento paisagístico. São construções de alta sofisticação no detalhamento. Vocês olham aqui em cima a riqueza do detalhamento da cantaria, da pedra, detalhamento da pedra. E a gente tem que pensar que esse castelo não era expressão do poder militar, de coisas assim, era expressão do poder político, da sua riqueza, do status, vamos dizer assim, dessas pessoas. Aqui aparece embaixo os preceitos do jardim renascentista, a topiária, o muro circundante lá no segundo plano, jardins, os canteiros geométricos, geometrizados. Aqui um detalhe daquilo que vocês já viram. Aqui um desenho da época. Essa revista aqui também. E tem que ver que essas vistas foram buscadas, procuradas para produzir essas imagens. Isso que é importante. Modificação dos cursos da água, de margens, etc. Né? Fiquei um pouquinho em silêncio para não ser que nem aquele narrador esportivo. E aqui a travessia, a ponte coberta já em galeria, é o andar terra, vamos dizer, porque depois que o rei morreu, a Catarina assumiu e construiu essa galeria com 2 pavimentos. A ponte, o terra, foi a preferida que fez. Até aqui era uma ponte. E essa edificação era grandes festas. Isso aqui é só para festa e festa. E em cima tinha sala de jogos e aposentos, etc. Mas é um investimento total em lazer e intrigas e fofocas. O interior é super requintado, tem ambiente tal, quarto colorido, né? Tem denominações diferentes. E aqui aparece de um pintor holandês, do Lu, as 3 ninfas, que eu já falei algumas vezes, e aqui mais um exemplo das 3 graças. E uma coisa super importante no jardim, e depois nas praças italianas nós vamos voltar com um detalhe, que quando a gente fala que o muro do jardim poderia ter aberturas para enquadrar a paisagem, vai aparecer também bastante nas praças italianas, mas eu me lembrei de uma Bienal nessa cidade alemã, Kassel, e um dos trabalhos da Bienal, uma escultura, é essa instalação aqui, e que eles chegaram a dizer na época que a moldura do quadro deve ser como uma janela para uma paisagem em movimento. E nesse caso aqui, a janela é móvel, né? Porque pode mudar, como se mudasse a câmera, tu pode mudar essa estrutura, imagina, ou pelo menos potencialmente tem essa possibilidade. Mas depois, isso aqui que eu estou falando, depois eu vou voltar em detalhe para mostrar no jardim como é que isso funcionava. Eu quero só checar para ver se não tinha alguma coisa que é importante.
Bom, então para finalizar, é o seguinte, o, o jardim, posso abrir de novo aqui? Esse jardim, ele permite a gente fazer identificar essas figuras, que seriam, nesse caso aqui, seria uma figura composta de unidades em equilíbrio segundo um eixo vertical. E cada uma dessas unidades pode ser considerada fragmentos, que é outra figura de linguagem. Então seria fragmentos em equilíbrio dentro de contidos num espaço simétrico segundo um eixo. Seria assim a definição das figuras. E a cidade que a gente imaginaria a partir disso não existiu. Não, a cidade que foi pensada para o Renascimento foram cidades de caráter militar, que eu vou mostrar aqui para vocês. E uma cidade... essas foram as cidades esforcindas, são muito conhecidas, que também não foram construídas. Então, a cidade pensada por essa metáfora renascentista, a metáfora do jardim renascentista, não foi construída, não foi pensada, não foi projetada. E o que foi projetado é esse estilo militar que não condiz, vamos dizer assim, com não reflete, não é que não condiz, o pensamento, vamos dizer assim, dessas normas, do cânone, vamos dizer assim, a palavra que eu queria dizer antes, o cânone do Alberti, do renascentista. Então, o que aconteceu, segundo o Legoff diz assim, a cidade renascentista não existiu, mas em compensação o Renascimento conseguiu produzir, transferir o paraíso, aquele celestial do claustro, para dentro da cidade. Então, criando pequenos paraísos urbanos, ou joias urbanas, que são as praças italianas. Então, assim, o Renascimento, nós vamos voltar a isso depois, mais detalhe, não conseguiu fazer uma cidade renascentista. Com pouquíssimas exceções que eu vou mostrar. Mas não houve uma difusão, uma construção da chamada cidade renascentista. O que houve são, assim, adaptações da cidade medieval, melhorias, e a construção que variam de caso a caso, de novas praças renascentistas. Umas partindo do zero, outras adaptando as praças medievais para o estilo renascentista, e algumas dessas praças totalmente renascentistas na Itália. Então, e dada a importância dessas para o estudo do espaço, para conhecimento do espaço público, e nessa nossa sequência de conhecer, e usufruindo do fato de eu ter visitado essas praças italianas, de eu ter recolhido muito material sobre as praças italianas, que alguma coisa eu já mostrei, eu pensei de fazer um intervalo na nossa sequência da vertente francesa. Então, no próximo módulo, no nosso próximo encontro, a gente vai se dedicar somente para as praças italianas, que pela sua importância na época, pela sua importância na evolução do espaço público e pela nossa evolução de conhecimento e de aproveitamento dessa experiência renascentista, nós vamos dedicar
Eu vou mostrar para vocês, para nós, fazer um encontro, e revelando, vamos dizer assim, quais são, como foram feitas e por que foram feitas dessa ou daquela forma, e não e evidenciando assim e justificando assim a por que não foram feitas as cidades novas renascentistas. Então era isso por hoje.